Vamos estudar agora mais um assunto do concurso para a Guarda Municipal de Volta Redonda. Trata-se da Lei número 9.455 de 1997. Esta lei define os crimes de tortura e dá outras providências. Bem, começaremos aqui logo no artigo 1º da lei. O que o artigo 1º da lei traz para a gente? Ele já traz o conceito do crime de tortura. Constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Bem, pessoal, vamos dar uma paradinha para explicar isso aqui. Quando o artigo 1º diz que é crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, esse artigo 1º está dizendo o seguinte, que para que o crime de tortura seja consubstanciado, ou seja, para que ele ocorra, necessariamente não precisa que tenha apenas violência. Uma ameaça grave também é crime de tortura. Por isso que ele coloca constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça. Pode ser tanto uma coisa ou outra. Desde que cause a essa pessoa um sofrimento físico ou mental. Muitas pessoas pensam que a tortura só acontece quando há uma violência que cause um sofrimento físico. Então não é apenas isso. Grave, porque isso pode ser explorado na sua prova. Quando eu faço uma grave ameaça à pessoa e isto causa um sofrimento mental à pessoa, também é tortura. Então, o que vocês precisam saber aqui é exatamente isso que eu falei, tá? Gravar que não é apenas a violência física que é a tortura. Porém, existem aqui os objetivos para que nós tenhamos aqui consubstanciado o crime de tortura. A pessoa precisa fazer isso com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Ou seja, o que a letra A diz aqui para a gente? A pessoa que causou esse sofrimento físico ou mental na outra tem o objetivo de obter alguma informação, declaração ou confissão desta outra pessoa, da vítima, ou até mesmo de uma terceira pessoa. Vejam bem, eu posso fazer a tortura ao filho de uma pessoa querendo que essa outra pessoa, o pai, confesse alguma coisa, dê uma informação, dê uma declaração ou faça uma confissão. Um outro objetivo é para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Ou seja, eu cometo a tortura com o objetivo de fazer com que a pessoa faça alguma coisa ou deixe de fazer alguma coisa. E em fazendo ou deixando de fazer alguma coisa, essa pessoa estará cometendo um crime. Também com o objetivo de, em razão de discriminação racial ou religiosa. Então, quando eu vou constranger alguém com emprego de violência, causando um sofrimento físico, ou com grave ameaça, causando um sofrimento mental, em razão de discriminação racial ou religiosa, isso também é considerado crime de tortura. Além desse item 1, pessoal, também constitui crime de tortura. Vamos ali para o item 2.
submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Vamos explicar bem isso aqui para que você possa se sair bem na sua prova. Bem, a primeira coisa que eu quero falar para vocês sobre tortura, provavelmente isso aqui vai cair na sua prova. Você vai ter que saber que o conceito de tortura, ele está intimamente ligado, sempre vai cair frisando isso aqui. Submeter alguém ou constranger alguém a emprego de violência ou grave ameaça, causando intenso sofrimento físico ou mental. Isso vocês precisam já saber de cara. Mas, especificamente aqui do item 2, vamos dissecar isso aqui para vocês entenderem. Quando uma determinada pessoa que possui uma outra pessoa sob a sua guarda, sob o seu poder ou sob a sua autoridade, um exemplo típico desse aqui é, por exemplo, uma pessoa que está presa. Nós temos ali o quê? As pessoas que trabalham naquela delegacia aonde um determinado elemento está preso, então esse elemento está sob a guarda, sob o poder ou sob a autoridade daquelas pessoas que trabalham na delegacia. Se essas pessoas submeterem este preso ao que está escrito aqui no item 2, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, ou seja, qualquer medida para evitar que essa pessoa faça alguma coisa, isso também é tortura. Pessoal, então gravem bem, tá? Se vocês tiverem que parar o vídeo, parem o vídeo, leiam, releiam, prestem atenção no que eu estou falando. Se precisar ouvir de novo, ouçam novamente o que eu estou falando para vocês, porque eu creio que isto aqui cai na prova de vocês. Agora, qual a pena para a pena de tortura? A pena é de reclusão de 2 a 8 anos. 2 a 8 anos. Essa pena, ela pode variar, e nós veremos isso posteriormente. O parágrafo 1º traz o seguinte, que na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental. Olha aqui, pessoal, o sofrimento físico ou mental sempre presente aqui no crime de tortura, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Então, pessoal, qualquer pessoa que esteja presa ou sujeita a alguma medida de segurança. Um exemplo de medida de segurança. Uma pessoa com uma tornozeleira eletrônica é uma medida de segurança. Então, olha só. Quando esta pessoa presa ou sujeita a qualquer medida de segurança, ela vem a sofrer qualquer tipo de sofrimento físico e mental, tá? Ocasionado por uma outra pessoa, por intermédio de um ato que não está previsto em lei, ou que não resulte de uma medida legal, ou seja, um ato que a lei não prevê, a pessoa age por conta própria, age arbitrariamente. Então, nós temos aqui consubstanciado também o crime de tortura. Por isso que está aqui que na mesma pena incorre a pessoa que faz isso.
Parágrafo 2º. Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Muito importante esse parágrafo aqui. Aquela pessoa que toma ciência, que vê, que está presenciando qualquer ação dessa que nós vimos anteriormente, que consubstancia o crime de tortura, e essa pessoa tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Então vamos supor aqui que o diretor de um presídio, ele sabe que está havendo tortura dentro daquele presídio que ele dirige. Tortura por parte dos agentes que trabalham ali naquele presídio. Mas ele que tem o dever de evitar ou apurar essas torturas para tomar as medidas cabíveis, ele não faz isso. Então ele está incorrendo aqui numa pena de detenção de 1 a 4 anos. Parágrafo 3º. Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos. Se resulta morte, a reclusão é de 8 a 16 anos. Então, pessoal, o crime de tortura, se o resultado for uma lesão corporal grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos. Se resulta em morte da vítima, a pena é de reclusão de 8 a 16 anos para quem praticou a tortura. Vamos aqui voltar um pouquinho apenas para nós aqui recapitularmos. A pena normal da tortura é reclusão de 2 a 8 anos. Então, por exemplo, uma pessoa que submeteu alguém a uma grave ameaça, causando sofrimento mental, pena reclusão de 2 a 8 anos. Porém, se essa submissão que foi feita à pessoa causar uma lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos. E se resultar morte, a reclusão é de 8 a 16 anos. Passemos adiante. Aqui o parágrafo 4º traz para a gente o quê? As situações aonde nós temos o aumento de pena. Esse aumento de pena serve para todas aquelas penas que nós vimos agora anteriormente. Então, quando que essa pena aumenta e de quanto que ela aumenta? Aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3. Ou seja, aquela pena prevista anteriormente, ela pode ser aumentada. De quanto? De 1/6 até 1/3. E esse 1/6 até 1/3, quem que estabelece o quantitativo certo em que essa pena será aumentada? O juiz da causa. O juiz da causa, quando ele, na decisão dele, ele considerar que o agente cometeu um crime de tortura, ele vai imputar a pena. E nesse caso, fazendo a dosimetria, isso se chama dosimetria, que é justamente você dosar ali de quanto vai ser a pena, o juiz pode aumentar essa pena de 1/6 até 1/3. Então ele decide de quanto ele vai aumentar. E quais são os casos em que essa pena pode aumentar? Se o crime é cometido por agente público. Então, isso aqui traz uma coisa muito importante para a gente.
Se a pena aumenta, se o crime é cometido por agente público, nós já sabemos aqui que o cidadão comum, ele também pode cometer tortura. Então a sua prova pode perguntar para você o seguinte: o crime de tortura somente é cometido por agente público? Isso pode estar numa das questões para dizer se é verdadeiro ou falso. Nesse caso, falso, porque o cidadão comum, mesmo que não seja agente público, ele pode cometer o crime de tortura. Tanto é que está aqui que, se o crime for cometido por agente público, essa pena será aumentada de 1/6 até 1/3. Outro caso que a pena é aumentada: se o crime é cometido contra criança, gestante, deficiente e adolescente. Então, pessoal, se esse crime é cometido contra criança, gestante, deficiente e adolescente, nós temos aqui o aumento de pena de 1/6 até 1/3. Aqui embaixo nós temos o seguinte: se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos. Por que eu coloquei isso aqui para vocês? Apenas para mostrar para vocês que o item 2, ele continha apenas o caso de aumento se o crime fosse cometido como criança, gestante, deficiente e adolescente. Porém, houve uma alteração nessa lei que nós estamos estudando, pela lei número 10.741 de 2003. E aqui foi acrescentado também o maior de 60 anos. Foi acrescentado o idoso como um dos casos de aumento de pena. Então, a partir de agora, com essa nova lei, o que vocês precisam saber? Quando a pena é aumentada, se o crime é cometido contra quem? Contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos. E um outro caso de aumento da pena de 1/6 até 1/3, se o crime é cometido mediante sequestro. Então, pessoal, isso aqui é importante vocês gravarem. Quais são os casos em que o crime de tortura tem aumento de pena? Nós temos aqui sendo cometido por agente público, sendo cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos, se o crime é cometido mediante sequestro. Gravem bem direitinho. Se vocês precisarem parar o vídeo ou voltar o vídeo para ouvir novamente, façam isso, porque tudo isso que eu estou falando para vocês está no conteúdo programático e pode cair na sua prova. O parágrafo 5º diz o seguinte: a condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Pessoal, o que é isto aqui? O agente público que for condenado por crime de tortura, ele vai perder o cargo, a função ou emprego público. Esse parágrafo 5º também é muito importante. Eu creio que poderia ser colocado numa prova da Guarda Municipal. Por quê? Para que o guarda municipal saiba das responsabilidades que ele tem e saiba também que, se ele cometer algum crime de tortura, o que vai acontecer com ele? Ele perde o cargo, a função e o emprego público. E
vamos explicar o que vem adiante. A interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Então, o que acontece aqui? Esse agente público, ele vai ficar, além da pena que ele teve aplicada a ele, por ter cometido o crime de tortura, ele vai ficar um tempo igual ao dobro dessa pena, interditado para o exercício de qualquer cargo, emprego ou função pública. Então, se ele quiser prestar um concurso público novamente, ele vai ter que esperar o quê? O prazo da pena mais um outro prazo igual à pena, porque é o dobro do prazo da pena aplicada. Vamos ao parágrafo 6º. O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. O que é que você, candidato ao concurso da Guarda Municipal de Volta Redonda, precisa gravar aqui? Exatamente essa frase. Se cair na prova de vocês, vai cair esse parágrafo 6º em alguma opção da prova para você de analisar e você falar ali se isso é verdadeiro ou falso. Então, o crime de tortura, ele não aceita fiança. A pessoa não adianta fazer o pagamento de uma fiança para ser solto. E também é insuscetível de graça ou anistia. O que é isso? Esse crime não admite nenhum tipo de perdão da justiça. Parágrafo 7º. O condenado por crime previsto nessa lei, ou seja, o condenado pelo crime de tortura, salvo a hipótese do parágrafo 2º, nós vamos relembrar que hipótese é essa. Isso aqui que é o chato de nós estudarmos qualquer tipo de legislação, porque ele sempre faz menção a algum parágrafo da própria lei, algum artigo da própria lei, e pior ainda quando ele faz menção a algum artigo de outra lei, que aí nós temos que ir lá ver que artigo é esse. Aqui no nosso curso, eu sempre já vou trazer isso para vocês. Então, o condenado por crime previsto nessa lei, salvo a hipótese do parágrafo 2º, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Pessoal, crime de tortura inicia-se em regime fechado. Se a questão estiver assim, verdadeiro. Preste atenção. Crime de tortura sempre se inicia em regime fechado. Falso. Porque não é sempre que ele se inicia em regime fechado. Nós temos uma exceção aqui, que é a hipótese do parágrafo 2º, que nós já vamos retornar para ver que hipótese é essa. Olha lá, o parágrafo 2º aqui, pessoal. Aquele que se omite em face dessas condutas quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Ou seja, a única pessoa que pode cometer um crime de tortura e não iniciar a pena em regime fechado, ou melhor, deixa eu refazer aqui essa minha frase para vocês entenderem melhor. A única pessoa que pode ser condenado por crime previsto nessa lei, ou seja, a única pessoa que pode ser condenada por crime previsto na lei de tortura e não iniciar a pena em regime fechado é aquele que não cometeu a tortura em si. Ele não cometeu, mas ele tinha o dever de evitar e apurar essa tortura. Então vejam bem, como ele não cometeu a tortura,
ele necessariamente não iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Vamos aqui ao artigo 2º da lei, pessoal. O artigo 2º traz o seguinte: o disposto nesta lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente, aquele que pratica o ato de tortura, em local sob jurisdição brasileira. Pessoal, vamos analisar isso aqui, explicar isso aqui para vocês. Isso pode cair na prova assim como está, ou pode cair na prova através de um exemplo, perguntando para o candidato se nesse caso aplica-se ou não a lei de tortura. Por isso que eu preciso explicar isso aqui direitinho para vocês. O disposto nessa lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional. Isso aqui chama-se princípio da extraterritorialidade da lei. Então, olha só, vocês não precisam gravar o nome desse princípio, é um princípio aqui do direito. O importante é vocês saberem que mesmo que o crime não tenha sido cometido no território brasileiro, nós podemos aplicar esta pena. Podemos usar essa lei para julgar e aplicar a pena. Porém, existe aqui as condições para que isso ocorra. Se a vítima for brasileira, ou a outra condição é encontrando-se o agente, aquele que cometeu o crime, em local sob jurisdição brasileira. Tá ok, pessoal? Por exemplo, se ele se encontrar numa embaixada brasileira nos Estados Unidos, em outro país, essa embaixada brasileira que está lá é o quê? É um local sob jurisdição brasileira. Ali se aplica a lei brasileira, mesmo sendo um país estrangeiro. Bem, pessoal, aqui terminamos o conteúdo dessa lei de tortura, o artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Antes de terminar essa aula, o que eu gostaria de dizer para vocês? Esta lei, que trata do crime de tortura e das outras providências, ela vem citada no nosso edital como um dos itens que pode cair na prova, e citado ali separadamente dos demais itens. Então, pessoal, se ela está ali, é porque vai cair uma questão daqui. O que acontece? Nós temos conteúdos muito grandes para estudar, como noções de direito penal, como o Código de Trânsito Brasileiro, e nós temos conteúdos menores. O normal é que caia questões de todos os conteúdos, senão não estaria citado ali. Então, eu sugiro ao meu aluno que ele pegue esses conteúdos que são menores e mais fáceis de entender, como a lei de tortura, estude bem esses conteúdos, porque com certeza vai cair questões aqui da lei de tortura. E aí fica muito mais fácil de você acertar. Porque quando a gente estiver estudando, por exemplo, noções de direito penal, que são inúmeros artigos, é muito difícil nós prevermos o que vai cair daqueles artigos. E vai ser muito mais difícil para o candidato gravar aquilo tudo. Então é importante que o candidato se garanta nessas matérias que são menores e mais fáceis de estudar, porque certamente cairá questões. Pessoal, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.